Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certinho por aí? Estão começando agora mais um episódio do Conversa. Hoje, como eu sempre falo, é especial como todos, mas é um programa feito de reencontros que eu consigo trazer vários amigos de todos os assuntos diferentes, que falam de todos os assuntos dos mais diferentes possíveis, e que eu também às vezes volto a conversar depois de um bom tempo, né? Então, assim, está sendo uma experiência muito legal para mim. E hoje o assunto é um assunto simplesmente sensacional para o momento, que eu já tenho falado algumas vezes também, mas não tanto quanto esse cara que é especialista no que a gente vai falar aqui hoje. E a gente tem a gente se conhece desde, sei lá, desde que eu nasci, eu acho, né? E tem um vínculo familiar, então é uma coisa assim já bem próxima, muito, a gente fica muito à vontade para conversar também. Então por isso que ele está aqui no Conversa também. Eu vou falar hoje com o meu amigo, quase parente, Renan Colombo, que é jornalista, professor universitário da PUC Paraná, pesquisador e é um cara especialista em falar sobre o que os outros mentem, digamos assim, que é as fake news, especialista em fake news. Por isso que o episódio de hoje chama Fake News sobre Fake News. Vamos desmentir um pouquinho, numa conversa muito tranquila, muito à vontade aqui sobre o que a gente tem visto aí das grandes mentiras da humanidade. E como é que você está, Renan? Tudo certo? Tudo bem, Otávio? Super obrigado aí pelo convite, parabéns pelo teu projeto novo. Eu já acompanhei aí os primeiros episódios e, puxa, fico super honrado assim de ser convidado, de poder participar. É sempre uma satisfação, né? Você sabe, eu nasci em Beltrão, morei a vida inteira em Marmeleiro e há alguns anos já eu tô longe. Então é sempre também uma satisfação assim para mim, um gostinho de estar mais perto de casa, poder conversar contigo, com o pessoal que está assistindo ou escutando a gente, né? E vamos conversar. Esse tema aí é um tema que está na boca do povo, de repente parece que todo mundo virou especialista em fake news. O termo se popularizou muito rápido, né? De repente, em 6 meses, um ano, todo mundo já sabia o que era. E agora com a pandemia, daqui a pouco vem eleições de novo. Então, essa é uma conversa assim, que certamente vai tocar num tema que vai estar muito quente aí, já está muito quente, e vai permanecer muito quente pelos próximos anos, tenho certeza. Cara, que legal, que bom. Para mim também acho que é até um pouco de nostalgia, não sei, uma coisa meio de mundo da volta conversar contigo, porque por coincidência ou não, a gente acabou ambos indo para a área da comunicação, né? Você para o jornalismo, eu para publicidade, mas ambos comunicação, e eu quase fui para o jornalismo também, né? Então, assim, tem até uma história que depois posso contar, que foi um quase, mas acabei indo para publicidade. E, enfim, sempre te admirei pra caramba. Então, assim, eu acho que foi muito legal, assim. Tem umas lembranças boas da infância. Tem uma história muito boa. Não sei se você lembra aquela história do CD do Supla que você comprou uma vez. Lembra dessa história aí? Eu lembro, eu falei que tinha que Eu contar. lembro, Otávio, eu lembro que você apareceu um dia com o cabelo igual ao do Supla, amarelo, arrepiado, eu lembro dessa história assim. Exatamente. Cara, eu devia ter uns, sei lá, uns 6, 7 anos, e eu nunca tinha ouvido falar do Supla na vida. E você, um pouquinho mais velho que eu, tinha comprado na época do CD ainda, a gente um pouco fala em CD hoje em dia, Aham. um CD do Supla. E eu falei que legal, tal, e você me mostrou, e eu achei legal, e gostei do cabelo dele. Pintei o cabelo de amarelo na época, criancinha. Tem até uma foto até hoje em algum lugar guardada com o CD e o cabelo amarelo. E é uma lembrança que eu tenho tua, e a gente está conversando aqui hoje, depois de muitos e muitos anos aí, falando de coisa um pouco mais séria, né, cara? Mas Que vamos lá. legal, Otávio. Bora lá. Vamos lá, então. Ó, eu queria te perguntar um negócio, eu quero já começar na goela, como a gente fala por aqui. Eu acho Aham. que a gente vai falar muito sobre as fake news na política, que é uma coisa que você também sempre fala bastante e tudo mais, mas antes disso eu queria trazer uma coisa que está muito no sentido de... Ó, meu celular está falando aqui, ó. Tudo, a minha Siri aqui quis entrar também. O, a gente, hoje em dia, eu acho que está muito tudo envolvido com pandemia, e é inevitável, porque é uma coisa totalmente nova na história da humanidade, e até numa coisa tão séria como é que eu vou dizer, e perigosa no mundo de hoje, que é essa pandemia mundial, existe fake news, isso que é muito louco, né, cara? Então, eu queria te perguntar, se para a gente começar, você acha que as fake news estão ajudando a adoecer as pessoas, em alguns casos, até a matar as pessoas por conta das fake news? Olha, Otávio, eu tenho convicção que sim, sabe? As fake news, como você falou, de alguma maneira, assim, esse termo ele começou a ficar conhecido
para ser bem honesto, assim, foi na eleição do Trump. Quando o Trump ganhou a eleição americana lá em 2016, surgiu essa história. Então, se a gente for olhar lá, a campanha eleitoral americana está cheia de mentiras, assim, que o Trump, que os eleitores dele contavam sobre a Hillary Clinton e tal. E olha, tem fortes indicativos assim de que isso foi determinante para a Hillary perder, né? Foi uma surpresa aquela vitória do Trump, e ele foi o primeiro político assim numa escala mundial a fazer isso. Depois a gente viu esse processo se repetir aqui nas eleições do Brasil em 2018, é o meu objeto de estudo, né? Eu estou terminando, graças a Deus, o doutorado, examinando exatamente essas fake news nas nossas eleições aqui. Então a gente sempre associa isso à política. Só que olha que interessante que é isso, Otávio. Sempre teve uma segunda área muito forte de fake news, que é a área da saúde. E isso vem de antes da pandemia. Então, quando eu comecei a estudar esse tema, eu percebi isso, sabe? Tinha várias fake news assim falando, se você tomar chá de casca de abacaxi, cura câncer. Né? Poxa, o câncer é uma doença terrível, né? Devastadora, super complexa, um desafio para a medicina. Né? Alguns tipos, em alguns estágios, são mais fáceis de serem tratados, outros mais difíceis, mas imagine que a solução para o câncer seria tomar chá de casca de abacaxi, assim, né? Coisa mais comum, assim, que qualquer avó ou qualquer mãe já fez algum dia. Então, isso já era muito forte antes da pandemia, sabe? Tanto que tem uma coisa bem legal, assim, sabe? Que eu acho que pouca gente sabe, mas o Ministério da Saúde, ele tinha um projeto para desmentir fake news antes da pandemia já, que é um projeto chamado Saúde Sem Fake. Então, eles já eram especializados nisso. Só que aí, rapaz, veio essa história toda do vírus. O vírus é chinês, o vírus não é chinês. O vírus nasceu lá no mercado de pescadores ou na feira de animais vivos da China, lá em Wuhan e não sei o quê. E aí vem a vacina, e a vacina faz mal ou não faz mal. E aí vem a cloroquina cura ou não cura. Agora a cloroquina faz mal ou não faz mal. Então, assim, é um tema muito novo, como você falou. Assim, a nossa geração, né, nunca tinha vivido isso, a geração dos nossos pais também não. Talvez a geração de alguns dos nossos avós, em algum momento, pegou alguma gripe espanhola, alguma coisa nesse sentido, mas ainda assim é tudo muito novo. E aí sim que a coisa saiu do controle, sabe? Então, a gente já percebia que a saúde era uma área muito sensível, e agora com a pandemia isso atingiu uma outra escala. E assim, o que me preocupa, sabe, Otávio, nessa conversa, assim, nesse tema, é que quando a gente está falando de política, poxa, claro que é uma coisa absolutamente fundamental, é uma decisão ali que define o rumo do país, do estado, do município pelos próximos 4 anos, mas ainda assim é uma coisa um pouco mais longa, um pouco mais diluída. Agora, se você consumir uma fake news, de repente, relacionada à pandemia, você corre um risco verdadeiro, assim, de morrer, né? A gente tem relatos, já tem casos, assim, por exemplo, de pessoas que fizeram uma nebulização com a cloroquina e acabaram falecendo. Claro, seria leviano da nossa parte dizer, essas pessoas morreram por causa disso, ou então essas pessoas fizeram isso porque consumiram alguma fake news que dizia que isso era importante. Mas é só para demonstrar como é um momento em que a nossa vida está em risco, em que a gente está frágil e que a gente está inseguro, porque a gente, né, eu, você, a maioria aqui dos nossos espectadores não somos médicos, não temos um conhecimento científico aprofundado sobre isso. Então, a desinformação com essa história toda da pandemia, ela se tornou potencialmente letal, sabe? Ela se tornou realmente uma questão, em muitos casos, de vida ou morte. Então, é muito curioso que a gente achava que o maior problema era a política. Aí veio a pandemia e a gente descobriu que a fake news ela pode ser mais perigosa ainda na área da saúde, sabe? Porque nem você falou, até ia comentar isso, esse ponto que claro, a mentira por si só já pode causar danos na sociedade, assim, das mais diversos tipos, mas quando se trata da saúde especificamente, aí a gente tá brincando com vidas, né, cara? Então, assim, você ter uma mentira sobre alguma coisa que pode definir os próximos passos da tua saúde, aí a questão é extremamente mais complexa, porque assim, a fake news já tem aquela questão, ela tá criminalizada? Como é que tá aquela questão, inclusive, tu tem alguma informação nova sobre isso? Sim, é muito difícil, sabe, Otávio, você conseguir criminalizar a fake news, porque ela tem uma característica básica que você não sabe onde que ela começou. Então, se eu te mando uma mensagem no WhatsApp, você passa
para frente, as pessoas que recebem passam para frente. Isso começa a viralizar, como a gente diz, e a fonte original da informação, que nesse nosso pequeno exemplo aqui teria sido eu, ela dificilmente é capaz de ser identificada. Então, existem projetos que tentam fazer esse processo de criminalização, só que, ao mesmo tempo, pode ser criada uma lei, mas assim, vai ser muito difícil você aplicar, porque é muito difícil você identificar quem é a pessoa que começou com Exato. isso, sabe? É que tem Então, é todo um um processo mecanismo, né? complicado. Tem todo um Exatamente, mecanismo, né? as próprias redes sociais, elas facilitam muito, assim, né, Otávio, isso. Uhum. Eu sempre falo, né, Otávio, assim, as fake news, elas, de alguma maneira, são novas, é um termo novo e tudo, mas, assim, claro que sempre existiu fofoca, por exemplo, sabe, de vizinho para vizinho, né, e, pô, cansei de ouvir fofoca, de contar fofoca, só que, assim, eu ia lá pro meu vizinho, né, ali em Marmeleiro, e contava para ele, e dali a pouco ele contava para um outro amigo nosso. Assim, levava uns 2 dias para para essa fofoca, se ela não fosse uma fofoca muito escandalosa, para ela chegar a todo mundo ali, né, da nossa região, do nosso bairro ali. E às vezes Agora chegava não, meio agora você... distorcida, e às vezes chegava meio distorcida a fofoca, que daí já é como se fosse uma fake news de fofoca nesse caso, né? Isso, exatamente. Só que assim, ela tinha uma capacidade muito pequena de se disseminar. Agora não, né, Otávio? Agora, se você está num grupo de WhatsApp, por exemplo, né? A gente vive essa era em que, para qualquer assunto, a gente cria um grupo, né? Vamos jogar futebol, vamos criar um grupo. Vamos fazer um projeto aqui no trabalho, vamos criar um grupo. Aí você tem um grupo lá cheio de gente, com cento e poucas pessoas, por exemplo, você solta uma informação, de repente, e atinge todo mundo, sabe? Essa era uma capacidade, você, né, começou falando ali que quase fez jornalismo, fez publicidade, essa era uma capacidade que só, assim, as grandes empresas de comunicação tinham, sabe? As grandes emissoras de TV, de rádio, jornais, ou grandes anunciantes, e hoje em dia não. Hoje em dia, de repente, cada pessoa, cada cidadão, cada cidadã é potencialmente um grupo de comunicação, assim, você está atingindo muita gente ao mesmo tempo. Claro que isso é bom, é positivo, facilitou muito a nossa vida, só que ao mesmo tempo ele tem isso, sabe? Porque agora uma fofoca que no tempo da vida offline levava uma semana para disseminar, agora ela leva segundos para se disseminar e atingir muito mais gente, sabe? É que antes das redes sociais, acho que a comunicação tinha só uma via, né? Agora é uma via de mão dupla, né? Você pode ouvir e falar também, então todo mundo tem voz e isso tem os prós e os contras, né? Como você disse agora, né? Exatamente, é bem legal, sabe, Otávio? Quando a gente fala do começo da internet, assim, tinha uma certa empolgação do pessoal, sabe? Então tem uns teóricos, assim, que a gente estuda, que os caras diziam, não, puxa, a internet vai revolucionar, a gente não vai mais precisar ter, por exemplo, enciclopédia ou livros, porque a gente tem a Wikipédia, todo mundo colabora um pouquinho, o conhecimento vai estar acessível a todos, o mundo vai ser maravilhoso. E assim, isso faz o quê? Uns 20 anos, mais ou menos, né? A Uhum. internet no Brasil, ela tem 26 anos. Só que aí agora a gente começa a perceber que a coisa não é tão boa assim, entendeu? Tem muitas facilidades, a gente está aqui conversando, a gente combinou pelo WhatsApp toda a nossa gravação, sensacional, vamos conversar com um monte de gente, eu espero que o pessoal goste. Mas assim, tem esse outro lado, sabe? Então as fake news, elas são uma espécie de efeito colateral, assim, que todas as coisas boas que a internet trouxe acabam sendo, de alguma maneira, compensadas e contrabalanceadas por uma série de coisas negativas que a gente meio que está descobrindo agora, sabe? Uhum. Cara, e tem muita coisa absurda, né? Assim, tem coisas que não dá para acreditar. Você falou até citou anteriormente ali das eleições que tiveram tanto nos Estados Unidos como depois no Brasil, começou tudo com o Trump, né? Lá aquele discurso, fake news, não sei o quê, que ele, na verdade, impunha algumas coisas como se fosse, mas na verdade existiam outras, enfim. Mas falando especificamente das eleições, as últimas do Brasil, na eleição nacional 2018, teve muita coisa assim fora da curva. Tu até me mostrou um material, né, que você produziu que tinha alguns Sim. exemplos. Se tu puder falar um pouquinho sobre isso, de que teve assim das Claro, maiores fake news daquela eleição. sim. É muito engraçado, sabe, Otávio? Porque a gente, vou estudar fake news, assim, né? Vou fazer meu doutorado sobre isso. Aí você fica lá lendo, se preparando e tal. Aí, de repente, você chega e encontra umas coisas assim, mas tão tosca. Você fala, não é possível que o meu objeto de estudo, que a gente chama, vai ser essa mentira aqui que está na cara que é uma mentira, sabe? Mas as Imagino. pessoas compartilham. Então, tem algumas, assim, que são um pouco engraçadas. Por exemplo, eu lembro de uma que falava, assim, que os
Os militantes do PT ficaram pelados em Nova York para protestar contra a campanha eleitoral do Bolsonaro. Assim, era uma coisa que não tinha o menor cabimento. Aí você começa a olhar, tá, mas por que eles estão falando isso? Aí você vai ver, no mesmo dia em que aconteceu um protesto lá em Nova York de brasileiros contra o Bolsonaro, mas todos com roupa, nesse mesmo dia teve uma manifestação a muitas quadras de distância de um movimento nudista. Então as pessoas misturam tudo, entendeu? Tem um pessoal protestando aqui contra o candidato na época e um pessoal pelado. Já sei, vamos dizer que esse protesto está sendo feito por essa galera que está pelada. Daí o protesto perde credibilidade, né? Poxa, como é que você vai para uma manifestação pelado e tal? Parece uma coisa que afronta a moral, os bons costumes. Então, tipo, tem esses exemplos assim que você acaba dando gargalhada quando você vê. Não, e a galera vê e não quer nem saber, né? Vai espalhando, né? Vai parar no grupo de família, na timeline, vai indo, né? Exatamente, porque quanto mais impactante, mais surpreendente, parece que dá mais vontade de você passar para frente isso, entendeu? Então, assim, a gente tá rindo aqui, que absurdo, mas quando chega no WhatsApp da gente, a gente olha e fala, nossa, que absurdo, preciso mostrar para as pessoas esse absurdo. Só que, cara, é uma mentira. Eu lembro de outras, assim, também, que diziam que se o Haddad ganhasse, a igreja seria obrigada a realizar matrimônio de casais homossexuais, como se existisse alguma relação entre o governo e a igreja, assim, né? O Brasil é um estado laico, são instituições completamente independentes. Ou então uma fake news assim que dizia também que o Haddad iria legalizar a pedofilia no Brasil. Umas coisas que se você tiver um pouquinho de bom senso, você fala, tá, calma, né? É completamente impossível, teria que passar pelo Congresso, uma proposta completamente imoral. Então a gente foi encontrando coisas assim de toda a natureza. Eu dei 3 exemplos aqui, talvez o pessoal que gosta do Bolsonaro vai ficar bravo comigo, né? Eu dei 3 exemplos do Bolsonaro, mas tem outros também, sabe? Tem alguns do outro lado. Então eu lembro de uma também que no dia da eleição, o Flávio Bolsonaro, que naquela eleição foi eleito senador e é filho do Jair, do presidente, ele foi votar com uma camisa polo, assim, azul escura, lisa, uma camisa polo normal. E aí o pessoal, assim, foi lá e escreveu uma mensagem que dizia assim, voltem para casa nordestinos. O Rio, porque eles moram no Rio de Janeiro, não é lugar para jegue. Então, você imagina que o Bolsonaro super favorito, o próprio Flávio favorito a uma vaga no Estado, imagina que ele iria votar com uma camiseta com uma inscrição preconceituosa, xenofóbica dessa. Então, assim, também teve do outro lado, sabe? Sim. E assim eu fui encontrando, assim, praticamente não passou ninguém limpo, sabe? Assim, do Bolsonaro, da campanha do PT, da campanha do Ciro, da campanha do Haddad, da campanha do Amoedo, tinha praticamente fake news, assim, que você percebia que eram criadas para tentar beneficiar candidatos de todos os lados. Foi uma coisa bem generalizada mesmo, sabe? E algumas montagens, assim, toscas, assim, né? Feitas no Paint, assim, parece, né? Lembro que tinha acho que era da Manuela Dávila, numa igreja sendo exorcizada, assim, por um padre, mas assim, tu via na cara que aquilo plantaram, assim, mal e porcamente a cara dela naquela imagem, que não era. Aí depois até eu encontrei a imagem original, que plantaram o rosto dela e tal, então, assim, algumas coisas absurdas. E eu quero até perguntar a tua visão quanto a isso. Na minha opinião, o que faz as pessoas acreditar em fake news, sim, não digo que é só isso, mas principalmente 2 pontos, né? Que é o fanatismo, político principalmente, ou outro tipo de fanatismo, enfim, religioso, mais diversos tipos, e um certo tipo de ignorância, né? A essência da palavra é ignorância mesmo, assim, de desconhecimento, no caso, né? Não sei como é que você vê isso, o que você acha que as pessoas fazem elas acreditar em fake news? Eu gostei, Otávio. Eu acho que você trouxe 2 pontos assim, que são muito importantes. Eu realmente acredito que tem algumas pessoas que são ignorantes, como você falou, e que acabam sendo enganadas. Já presenciei na minha família, no meu grupo de amigos, alguém assim que até se desculpou depois que soube que era fake news, apagou a mensagem, escreveu desculpa, gente, eu não sabia. Mas, por outro lado, tem pessoas também que acabam compartilhando aquilo sabendo que é mentira, só que é uma mentira que é conveniente para mim, entendeu? Porque ela vai falar bem do meu candidato, vai falar mal do candidato adversário, então eu não estou nem aí se isso aqui é verdade ou mentira, eu quero mais é passar para frente. Tem esses 2 perfis de pessoas mesmo que passam informação adiante.
Agora, eu acho que o elemento assim que mais faz a gente acreditar nas fake news é exatamente um reforço de crença. Então, as fake news, agora que eu estou entendendo melhor esse universo, eu começo a perceber que elas pegam a gente, Otávio, muito pelo emocional. Então, elas vão lá, tem geralmente alguma informação que causa uma emoção na gente, às vezes é revolta, né, uma denúncia de corrupção contra um candidato adversário. Você fica revoltado. Né? Às vezes é um choque, como essa história das pessoas peladas protestando. Às vezes é uma indignação, como essa história. Poxa, como que o Flávio Bolsonaro vai votar com uma camiseta dessa? Então, elas são criadas de uma maneira que elas não estão mexendo só com a nossa cabeça, entende? Elas estão mexendo com o nosso coração. E elas estão reforçando a nossa crença e tentando gerar uma emoção que gera um impulso para a gente passar essa informação adiante para dar vazão a essa emoção. Eu fiquei tão revoltado que eu quero que mais pessoas saibam, eu quero compartilhar essa revolta. Então, elas são construídas com base nesse mecanismo, sabe? Meio que fere os nossos valores, assim, né? E daí acaba gerando essa reação, né? Acho que seria mais ou menos isso. Exatamente. E eu queria até pegar esse gancho que você falou agora, do pessoal, que a gente falou da questão do pessoal que age de má fé e o pessoal que tem a ignorância naquele assunto. Acho que todos nós somos ignorantes em algum assunto, né? Ninguém sabe tudo sobre tudo. Mas para pegar um gancho, que acho que você também fala sobre isso, que é como que a gente pode evitar de ser enganado, assim, para a galera que quer parar de cair nessa, o que que a gente pode fazer para poder tentar se livrar um pouquinho das fake news nesse mundo aí que está muito difícil, né? Verdade, Otávio. Assim, ó, não é tão difícil quanto parece, sabe? Primeira coisa, a gente tem que ficar desconfiado, sabe, Otávio? Ter um olhar crítico, assim, não significa não acreditar em nada que você recebe no WhatsApp, mas você ter um pé atrás com algumas coisas. Que coisas? Primeiro, as que são muito chocantes, muito escandalosas, e que você não viu em nenhum lugar. Então, se aconteceu, de repente, um super caso de corrupção, vai passar na TV, entendeu? Ah, mas eu não acredito na Globo. Então, coloca na Record. A Record é mais aliada do presidente, a Globo é mais crítica do presidente, a Band é mais crítica, o SBT é mais aliado, tem emissora para todos os gostos, entendeu? Então, se for um caso muito grande, vai aparecer. Se não apareceu assim, Otávio, em nenhum grande canal de comunicação, é um mau sinal. A gente já começou mal. Outra coisa que tem que gerar desconfiança é quando você encontra uns erros muito aparentes, ou de português, ou que nem você falou, você percebe que é uma montagem feita de uma maneira tosca. Então, quando você percebe que tem alguma adulteração, fica desconfiado. Provavelmente isso passou pelas mãos de alguém que está tentando te enganar. E tem uma terceira dica básica, assim, que eu acho que até é a mais eficiente, que é olhar isso na internet. Então, você recebeu lá uma mensagem dizendo que o candidato foi votar com uma camiseta preconceituosa contra os nordestinos. Vai no Google, joga no Google lá, descreve isso, Flávio Bolsonaro, camiseta, preconceito, tal, tal. Tenho certeza que vai aparecer um desmentido, porque hoje em dia o principal movimento de combate às fake news são os próprios sites jornalísticos de várias empresas diferentes que fazem esse trabalho de formiguinha. Para cada mentira que aparece, tem alguém tentando desmentir, entendeu? Então, certamente você vai encontrar lá matérias dizendo que isso é mentira, fazendo esse desmentido, e você vai tirar a tua dúvida. Então, de alguma maneira, é usar a própria internet como uma fonte de pesquisa para verificar, né, se isso já não foi desmentido por alguém, provavelmente foi, e aí você já sabe que aquilo é mentira e não tem nenhuma razão para passar isso para frente, sabe? O primeiro passo é fazer essa mínima verificação antes de simplesmente passar, né? Porque quanto mais você passa, mais contribui, vai virando uma bola de neve, e aí pode começar a ter os problemas mais sérios, realmente, né? E, Verdade. e tem uma coisinha também, você até deu uma pincelada nisso no começo do papo, mas eu queria só dar uma reforçada, que ao contrário do que muita gente pensa, por ser um termo um pouco mais novo, essa questão de estar mais usual há pouco tempo, mas as fake news já existiam antigamente, né? Mesmo antes dessa era tão digital como hoje, inclusive na política, enfim, é uma coisa que não é de agora, né? Sem dúvida, Otávio, a gente sempre teve, sabe, a mentira de vizinhos, a mentira em pequenos círculos sociais ou a mentira na política, né? A gente tem aí, quem gosta de estudar política vai lembrar, né, do célebre caso do Ferreirinha lá, né, lá das campanhas do Requião, né?
que o Fábio Campana, na época, inventou um personagem fictício para prejudicar um adversário político do Requião, virou até um folclore. O Fábio Campana conta essa história com certo orgulho, assim, sabe? Eu menti, eu enganei todo mundo e tal. Então a gente sempre teve isso na política, entende? Só que a diferença é exatamente o poder de difusão, né? Agora, em segundos, você alcança, sem exagero, milhares de pessoas. É uma coisa que não tinha antes. Então eu acho que as redes sociais elas vieram para potencializar o estrago que as fake news podem causar, mas que você sempre teve mentira no mundo e na política e tal, com certeza. Porque nada mais é do que uma mentira, só que agora ela tem como você falou, um alcance muito maior, então ela faz um estrago muito maior para mais pessoas, em mais situações, né? Então ela potencializou uma coisa que é muito antiga, na verdade. Sim, é verdade. É E, isso mesmo. e além disso, agora está tão evoluído o negócio, e tem todo o mecanismo. Até esses tempos eu vi um estudo que falava que tem todo, como eu falei, um sistema, às vezes fazem mandam, tem quem produz a fake news, aí faz uma ancoragem num servidor lá da Coreia do Sul para não ser descoberto de onde veio e tal, tal. Eu até posso te mostrar isso, que é um outro professor que eu acompanho bastante, que eu vi material sobre isso esses tempos, e daí vai criando aquelas ramificações, digamos, os derivados da fake news de tão evoluído que está isso, infelizmente. E um que está muito em alta é a questão das deepfakes agora, né? Que a gente até conversou esses dias, que é mais uma modalidade extremamente tecnológica e que veio para contribuir, entre aspas, né, com essa questão toda. Como é que é? Como é que é esse negócio da deepfake? Exatamente, Otávio. O pessoal está sempre tentando achar novas formas de mentir e, ao mesmo tempo, de escapar também das investigações. A deepfake, ela é um termo aí que está entrando na moda, né? A gente começa a ouvir falar bastante nisso. É basicamente você fazer uma manipulação envolvendo vídeo e áudio. Então, por exemplo, a gente está conversando aqui, Otávio, o pessoal está vendo você, está me vendo. Se eu quiser fazer um trabalho aqui de deepfake, eu posso inverter os nossos rostos, entendeu? Então eu vou lá num programa de computador, já existe tecnologia para isso. Esse programa ele consegue aprender exatamente quais são as suas expressões corporais, qual é os seus movimentos aí do rosto, o meu também, e daí você consegue fazer essa troca. Então a pessoa vai olhar o Otávio, mas vai ver o Renan, vai olhar o Renan, mas vai ver o Otávio. E a gente pode inverter a nossa voz também. Então, daí a minha voz fica como a voz do entrevistador, a tua voz como a voz do entrevistado, e a gente consegue bagunçar tudo isso. Claro que eu estou dando um exemplo inofensivo, só que isso ele tem um potencial devastador, porque você pode, por exemplo, pegar o discurso de um político e colocar literalmente palavras na boca dele. Então, você pode fazer o cara lá dizendo que é nazista, que tem que matar todo mundo mesmo, e falando absurdos, assim, coisas sem o menor cabimento, e as pessoas vão ficar chocadas se ouvirem. Só que isso foi tudo feito por computador. Ou então você pode pegar o rosto de uma pessoa e colocar numa situação embaraçosa, entendeu? A gente teve, assim, um exemplo que foi o João Dória, né? Agora ele é governador de São Paulo, ele já foi prefeito. Nas campanhas eleitorais dele apareceu um vídeo de um suposto homem, enfim, praticando lá um ato sexual com mais de uma mulher ao mesmo tempo e tal, e de repente era o rosto dele. As pessoas, poxa, será que é verdade? Será que não é? Né? Acaba sendo muito difícil você conseguir descobrir, pelo menos para uma pessoa comum, que não tem um software que vai ser capaz de identificar essas coisas. Mas tudo isso é uma coisa que está começando agora. Então, se a gente já fica meio assustado com o impacto que as fake news têm nas eleições ou tem na pandemia, a tendência é que isso se agrave ainda mais, porque essa manipulação ela é muito convincente, ela já é possível de ser feita. Quem quiser conhecer até, Otávio, a tecnologia, né? Eu indico o Bruno Sartori, ele é um jornalista também que tem um perfil no Twitter muito divertido, assim, ele faz umas paródias políticas, só que as dele são claramente intencionais e assumidas. Ele pega, por exemplo, o Bolsonaro e faz de conta que o Bolsonaro é um personagem do Chaves. Então ele pega lá a Dona Florinda, o Kiko, e coloca a voz, o rosto, ele vai diversificando e tal. É uma demonstração do que essa tecnologia é capaz. Ele faz com uma finalidade de humor, de crítica, é uma coisa inofensiva, não é uma coisa feita para enganar, não tem essa intenção de enganar. Agora, se a gente pegar alguém que é especialista em fake news e for usar isso para enganar,
tem uma grande chance de conseguir e de fazer um estrago muito maior do que as fake news atuais já estão conseguindo fazer, sabe? Entendi. Cara, esse vídeo do Dória não teve nenhuma resolução, assim, se era verdade ou não? Teve alguma conclusão com relação a isso? O Dória, ele se manifesta dizendo que não é verdade, que é uma montagem. Eu particularmente acredito também, assim, sabe? E de toda maneira foi uma coisa que surgiu também muito no final da campanha eleitoral, quando Sim, ele já estava com a eleição mais ou menos encaminhada, assim, as pessoas acabaram passando por cima. Eu acho que é o primeiro grande exemplo, talvez, de deepfake que a gente tenha na política nacional, sabe? Esse sim. é o primeiro grande exemplo e envolveu ele numa situação aí embaraçosa. Não, se foi, foi muito bem feito, né, cara? Porque parecia, É, ou era algum cara muito parecido com ele, né? Isso, é porque também ele é um vídeo que ele tá um pouco escuro, e aí você acaba não conseguindo identificar exatamente quem que é, a resolução da imagem não é tão boa, então ele tem vários fatores, assim. Mas sim, ele foi, no final das contas, ele foi identificado como uma fake news, sim, sabe? E o Dória, ele tá até hoje tentando fazer isso que a gente comentou antes, assim, que é tentando responsabilizar alguém por ter feito isso, sabe? Porque o Entendi, vídeo, de fato, foi comprovado que não era verdadeiro. entendi. Cara, tá sofrendo muito com o São Paulo? Como é que tá atualmente a situação? Olha, Otávio, eu não tô sofrendo, sabe por quê? Porque o São Paulo não tá jogando. Pois até, então, a pergunta tem sentido, né? Tem esse sentido. Mas agora vai voltar, sabe o que eu estava vendo hoje? Assim, vai jogar, olha só, ele vai jogar sábado, daí ele descansa domingo. Daí ele joga terça, ele joga segunda, descansa terça, joga quarta, descansa quinta e joga sexta. Vai jogar 4 vezes aí para compensar. Mas Meu eu estou um Deus. pouco mais esperançoso agora com o Crespo e tal, né? A gente Sim. bateu na trave ano passado. Vamos ver, vamos ver. E o Atlético aí, Otávio? Saiu os grupos da Sul-Americana hoje, né? Saiu, cara, e eu, assim, no papel foi maravilhoso, né? Dos três É, outros clubes do grupo, dois eu nunca ouvi falar. sim, Mas futebol não tem muita teoria, né? Futebol tudo pode acontecer, então vamos deixar rolar, né, cara? Eu sei que eu tô com uma é. saudade naquela arena da Baixada, aí, que você tá mais perto do que eu, mas mesmo assim tá Sei, tudo parado, né? Então, sei, mas com certeza quando tudo isso passar, enfim, ser possível novamente, eu que adoro Curitiba, voltar novamente por aí, quero. sei. A gente vai se encontrar para tomar um café, tomar um chopp, enfim, de repente até ver um jogo, né? Vamos Por sim, que não, Otávio. né? Vamos. Eu não tenho problema assim, não, com ver jogo de outros times, né? O Maurício, né, que é o meu cunhado, é o seu tio, que é o nosso elo aí familiar, ele é atleticano, né? O Gustavo, que é o meu sobrinho, que é o seu primo aí, também. Então a gente pode ir, com certeza. Vamos lá na arena, vamos festejar a vida assim que Sim. possível, né, Otávio? Acho que está todo mundo com vontade assim de respirar um pouquinho da vida normal, e o estádio de futebol é um ambiente tão legal, né? E a gente com Nossa, certeza se encontra. muito, 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 com certeza, cara. E até porque os outros dois clubes aí de Curitiba tá feio o negócio, né, cara? Tá sobrando só o Atlético mesmo, né? É verdade, a minha namorada, a família dela são paranistas, mas eu até brinco que é bom, porque daí eu posso ter um time na primeira divisão, que é o São Paulo, e um time. Eu brincava que era na segunda, rapaz, mas agora é na terceira, sabe? Meu Deus, que A fase, gente né, tá cara? sofrido o Paranazinho aqui, mas eu torço realmente pelo menos pro Paraná, assim, né? Pro Paraná voltar, é um clube tem uma história bonita e tudo, Não, mas tá feio. até eu tô torcendo já, não consigo mais ter rivalidade nenhuma, assim. Já não tinha muito É, com Curitiba e Paraná, menos ainda, assim. Claro que mesmo quando tem, é totalmente sadia, né? Mas nesse caso a coisa sim. está tão feia que a gente torce para que se reerga um pouco e dê uma igualar de novo para poder também, né, ter uma É. mais graça e tudo mais, Claro, né? não, sem os rivais a gente não é ninguém, né? Tem que ter o rival ali para poder tirar um sarro, tirar uma onda. Claro, isso que dá graça. Cara, eu queria te agradecer pra caramba aí por esse papo, assim, acho que a gente pôde, de uma forma bem sintetizada, claro que é um universo gigante, né, poderia ficar horas e horas falando, e é uma coisa que se renova todo dia, que acontece todo dia, não é um assunto fechado, né, e acho que vem muita coisa pela frente ainda, a gente nem imagina o quê, mas, claro, a gente vai sempre acompanhando aí e tudo mais, então eu queria agradecer por ceder um pouquinho do teu valoroso tempo, eu sei que você está sempre muito ocupado Imagina, aí, e, enfim, nada. topou de primeiro, acho que é mais uma contribuição muito bacana para esse projeto do Conversa aqui. E, enfim, cara, quiser deixar uma mensagem final para a galera aí, tá aberto o microfone.
Legal, Otávio. Super te agradeço aí pelo convite, te parabenizo pelo projeto, né? Muito legal. Eu sei que você é um cara aí todo inventivo, tá sempre tendo ideias novas, muito criativo. Então, parabéns, né? Desejo vida longa. Percebi aqui que o nosso papo sobre futebol embalou, então daqui um tempo aí a gente faz uma edição para falar um pouco sobre o futebol. Boa. E quero te agradecer mesmo, deixar um abraço aí, né, para todo o pessoal de Beltrão aí, de Marmeleiro, do Sudoeste, né? Uma hora que eu for para aí também a gente pode se encontrar, né? Apesar de tudo, veja só, né? Eu acompanho, né? O União aqui, claro, né? Caiu 2 vezes, agora não está na elite, mas eu já fui também recente aí em jogo do União na última vez que ele estava na primeira divisão. A gente pode assistir um jogo aqui em Curitiba, assistir um jogo aí também, né? Claro. E Aqui é a enfim, raiz do desejo negócio, né, cara? Aqui é para ficar pendurado e é alambrado, assim, né? claro, fica ali no barranco tomando aquele sol na cara, mas é assim que Comendo um funciona. espetinho e assim que vai, né? Exatamente. Mas assim, Otávio, só desejar mesmo que o pessoal se cuide, né? A pandemia ainda não acabou, né? A gente está com a vacinação, espero que a vacinação acelere e que, né, a gente possa em breve voltar à vida normal. Com certeza. Eu só quero, antes de encerrar, contar rapidamente uma história que eu dei um spoiler aqui, não quero terminar sem contar, que é a história do meu quase jornalismo, né? Que eu acho que eu nunca te contei Ah, isso, boa. mas de repente é uma boa para você e para a galera saber também. Eu, a minha vida inteira, eu quis fazer jornalismo, estava definido isso, sim. Teve alguns momentos que até me interessei por uma coisinha ou outra, mas nada a ver comigo, então logo acabei voltando para a ideia original, e eu fiz vestibular só para jornalismo na minha vida, nunca fiz para Aham. publicidade, por incrível que pareça. E eu passei em dois de jornalismo, e um deles era aqui em Pato Branco e tal, e eu falei, pô, vou fazer ali então, mais perto, não preciso me mudar e tal, dá para ir todo dia. Claro. Me matriculei em jornalismo ali em Pato Branco. E tava tudo certo, e uma semana antes, mais ou menos, de começar o curso, me ligam, ó, não vamos abrir turma esse ano, não deu o número de alunos, tá, saiu o professor, não conseguimos repor a tempo, não sei o que, tal, ou tu pega a grana da matrícula de volta, ou você muda para outro curso. E a minha segunda opção é publicidade, né, que é também dentro da área da comunicação social, né, algumas matérias são até as mesmas em alguns Sim, períodos, é verdade. e aí eu acabei indo. Mas assim, mas nunca deixei de. Tanto que eu tô aqui agora num papel muito mais jornalístico que publicitário, né? Mas Sim, porque eu gosto realmente. Então, assim, a história é mais ou menos essa, né, cara? E você sempre foi um cara que legal. eu me inspirei, assim, um dos jornalistas mais próximos, assim, a gente, por Sim. ter esse elo, eu acabei gostando também da área, assim, de uma forma muito natural. Puxa, que legal, Otávio. Sabe que até assim aqui na PUC a gente tem cada vez mais feito uma aproximação mesmo entre as áreas. Então acho que a tua Uhum, história tem tudo a ver assim, com esse momento também. As áreas estão cada vez mais se integrando. Então super uhum. legal saber disso. Assim, poxa, você é um super comunicador, né? Tenho certeza que tem uma veia jornalística. Eu sei que você é um cara super bem relacionado, que você preside a associação aí, então você tem um pouco de relações públicas, né, um comunicador, né, completo, nem sempre é só a faculdade que dá essa bagagem, isso também acho que já é uma coisa que está na Claro. tua personalidade, no teu perfil, então é muito Sim. legal te reencontrar num projeto legal como esse que você está fazendo aqui. Não, e eu acabei gostando muito da publicidade também, assim, me achei, trabalhei um tempo em agência, assim, então, assim, acabei em outras áreas, hoje trabalho na área pública, e então acabei gostando, mas nunca deixei de lado, assim, também essa questão mais jornalística que hoje pode ser integrada, acho que muito até pelas mídias digitais e tal, é possível você integrar Sim, mais ainda as duas áreas, e tô com coluna no jornal também, então, assim, gosto de escrever, de conversar, e por isso que estamos aqui hoje. Encerrando mais um conversa, quero agradecer então mais uma vez, Renan, um abração para todo mundo aí, beijo na família, e que a gente possa se encontrar novamente aí em breve para poder trocar mais ideias e sempre que precisar, estamos à disposição. Obrigadão? legal, Otávio. Te agradeço também, um abraço a todos e também, quando você quiser trocar uma ideia, podemos falar sobre outras coisas, estou sempre aqui, tá bom? Vida longa para esse teu projeto aí. Valeu, gente, eu volto em breve com mais um episódio do Conversa, a gente conversa. Um abraço, até.